E aí, pessoal, tudo bem? Antes de começar o vídeo, já peço para vocês se inscreverem no nosso canal e deixar aquele like, assim você não perde nenhuma novidade no nosso canal, tá? Então, gente, hoje nós vamos explicar um pouco sobre a função PROC-V, tá? Que basicamente é a função procurar na vertical, ok? Então, nós desenvolvemos essa planilha aqui, a qual ela tem a seguinte estrutura. Eu tenho, desconsiderando um pouco com relação às letras aqui em cima, essa tabelinha, né, essa planilha, ela possui aqui no total 5 colunas. Então, código, item, quantidade, valor unitário e atendente. Tá? Qual que é a ideia da função PROC-V? No caso aqui, vamos supor que ao digitar um código, por exemplo, 20 aqui, que tem dentro deste local que a gente determina como banco de dados, ele deve mostrar, tá, o item, quantidade, o valor unitário e atendente, tá? Então, toda vez que eu digitar aí qualquer código a qual tenha neste banco de dados, ele deve mostrar estes itens referentes a este código, tá? Então, para começar, como que eu vou iniciar aí? Então, eu vou colocar aqui no item, tá, gente? Então, eu vou iniciar com igual, tá? PROC-V, que é procurar na vertical. E aí ele vai mostrar aqui embaixo, ó, o valor procurado, tá? O valor procurado seria um número, tá? Ou a nomenclatura a qual eu desejo encontrar. Então, o valor procurado seria o 20, o código 20. Próxima etapa, vou colocar aqui ponto e vírgula, matriz tabela. Essa matriz tabela, gente, é basicamente o que? O conteúdo presente dentro desta tabela. Então, seria todo o banco de dados. No caso aqui, nessa situação, seria o primeiro código até o último atendente, tá? Então, ele vai pegar aqui, no caso da gente, do I5 até o I10, tá? Próxima etapa, tá? O número índice coluna, gente. Esse número índice coluna basicamente vai ser o quê? Vai ser que coluna se encontra o que eu desejo encontrar, o que eu desejo mostrar no momento. Então, no caso, seria o item. O item ele está presente na segunda coluna. Então, vou colocar aqui o número 2, tá? Depois eu vou colocar aqui ponto e vírgula, tá? Um detalhe, gente, aqui já estaria funcional a nossa função PROC-V. Entretanto, a gente vai colocar o falso. Esse falso seria o que? Chamada correspondência exata. Ou seja, se porventura aqui, né, vou dar um enter aqui, ó. Se porventura aqui eu colocar, por exemplo, o número 22, ele vai gerar um erro. Por quê? Porque dentro do banco de dados não tem nenhum código 22, por exemplo, cadastrado aí. Então vou supor aqui, ó, vou colocar 22, ó. Vou dar um enter. O que aconteceu? Ele apresentou este erro, N/D. Significa que não há definição com relação a este código presente na minha matriz. Tá? Agora, se eu digitar novamente qualquer outro código que esteja presente ali, ele vai mostrar. Então, 47 ele vai representar a fogaça. Tá ok? E aí eu preciso fazer isso com os outros itens, né? Por exemplo, com a quantidade, valor unitário e atendente. De que maneira? Vou dar um clique duplo aqui e em aulas anteriores eu expliquei o processo de fixar ou congelar a célula, que seria o quê? Eu vou selecionar aqui o valor procurado e vou apertar a tecla F4. Esses cifrões significam que quando arrastar, ele vai ficar fixo ou congelado esta célula, tá? Próxima etapa, vou selecionar a matriz tabela. Então, tudo isso daqui eu irei congelar também. Vou dar um Enter. E aí eu vou fazer aquele auto-preenchimento. Posiciono o mouse aqui no cantinho e vou arrastar para a direita. Ó. Ah, mas ficou tudo como fogaça. Sim. Por quê? Porque o número 2 representa
a coluna aqui, né? Então, quantidade se encontra em que coluna? Na terceira coluna, ok? Vou dar um Enter aqui. Então, mostrou lá, ó, 56. Mesma coisa aqui, ó, no valor unitário. Então, o valor unitário ele se encontra na coluna 4, ok? E, por último, os atendentes se encontram na coluna 5, na quinta coluna. E está pronto, tá? Então, voltando àquela questão do erro, né? Ó. Então, se eu digitar aí, ó, 477, vou dar Enter, vai dar erro, tá? E aí eu posso, enfim, eu posso colocar a nomenclatura que eu quiser, gente. Eu posso vir aqui apagar os códigos e colocar aqui a nomenclatura dos salgados, por exemplo. Então, PIQ, XT, XS, XB, FO e MP. Seria o que basicamente aí as nomenclaturas dos salgados da empresa, por exemplo. Então, se eu digitar aqui XB, ele vai mostrar X-Bacon, tá? Gente, muito fácil, muito tranquilo. Se houver alguma dúvida, peço a gentileza de deixar nos comentários. E é isso, pessoal. Até logo e é isso aí.